que você entenda o que não é um avivamento. O avivamento, ele não é um arrepio que você vai sentir quando uma música está tocando. O avivamento, ele não é um momento que você chora durante o culto quando você ouve uma palavra ou quando você canta um louvor. O avivamento não é você receber uma oração e chorar e, cara, falar assim, nossa, que culto, houve um avivamento aqui. Mas quando nós falamos sobre isso, nós estamos falando de algo que vai além de um arrepio, além de um culto, além de uma oração onde você chorou. Mas o avivamento é você entender que é a presença viva de Deus te chamando para uma vida de transformação, te chamando para uma vida diferente, te chamando para uma vida totalmente distinta daquela que você vive hoje. Quando a gente traz o significado dessa palavra, ela significa que é algo com intensidade, né? Se você for lá no dicionário, se você buscar a etimologia da palavra avivamento, ela vai descrever como intensidade, como uma direção, como algo que é vivo. Ou seja, é você pegar alguém e dar vida novamente a essa pessoa. É você pegar alguém que estava morto, cansado, desanimado e trazer vida novamente para essa pessoa. Agora, você precisa entender o seguinte, olha aqui para mim. Quando você está num momento de incredulidade, tendo as suas dúvidas da fé, tendo as suas dúvidas sobre a igreja, um avivamento fortalece a sua fé e fortalece a sua crença. Quando você acha e tem aquele sentimento de que Deus está distante, que Deus te abandonou, que Deus te largou, o avivamento, o te tornar vivo, te traz a certeza e a convicção que Deus nunca foi embora, mas Deus sempre esteve presente na sua vida. Quando o seu coração esfria por algum motivo, o avivamento, ele põe fogo novamente no seu coração. Preste atenção. Quando você, por algum motivo, se sente culpado por uma situação ou por algo, o avivamento, ele traz uma certeza no seu coração que Cristo Jesus já te perdoou. E quando você está caminhando na sua vida cristã, na sua vida familiar, no seu dia a dia, e você começa a perder as suas forças nesse caminho, você começa a sentir que você já não tem tanta força para continuar seguindo, esse avivamento, ele te faz olhar para Deus, que pega a sua fraqueza e te torna forte. Eu estou te falando que, para que você comece a viver um avivamento na sua vida, é necessário que todos os dias você olhe para Cristo e você entenda que nele há perdão, que nele há cura, que nele existe libertação e que ele é capaz de colocar no seu coração aquela chama que por algum motivo se apagou em algum momento. Que ele não é um acusador e ele não vai buscar um culpado, mas Deus busca os teus filhos para que ele possa estabelecer um relacionamento com eles. Essa mensagem ela foi dividida em 3 partes, mas eu quero compartilhar hoje apenas a primeira parte dessa mensagem com você. Porque para que você possa entender e a viver um verdadeiro avivamento na sua vida, o primeiro passo para isso é o arrependimento. Olhe para a pessoa do seu lado e fale assim, arrependimento. Olha para outra pessoa que está morta aí, ressuscita ela e fala assim, arrependimento.
Agora, preste atenção. Olha aqui para mim. Sem arrependimento, não vai acontecer um avivamento na sua vida. Quando você começa a ler a Bíblia lá no livro de Gênesis, alguém já leu Gênesis aqui? Alguém sabe o que é Gênesis aqui? Alguém não sabe o que é Gênesis aqui? Levanta a mão. Eu vou te ensinar. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia que descreve a criação da humanidade, a queda da humanidade, o início patriarcal. Eu não sei se eu falei difícil, mas acho que não. O início de como a humanidade começou através da criação de Deus, ok? Lá em Gênesis 1, olha aqui para mim. Gênesis 1 mostra Deus criando o mundo. Mostra Deus criando o homem e a mulher. Gênesis 2 continua mostrando Deus criando a mulher. E no Gênesis 3 mostra a queda do homem. O pecado vem ao mundo. E devido a essa queda, devido ao pecado que veio ao mundo, todos os dias nós somos tentados por propostas do diabo. Todos os dias nós somos tentados pelos desejos da nossa carne, do nosso coração. Ok? Preste atenção. E muitas vezes a gente cede a esses desejos. Muitas vezes a gente se entrega a essas tentações. E é por isso que você precisa entender que o arrependimento ele é fundamental para a sua vida, para que você possa viver um verdadeiro avivamento e um comprometimento com Deus. Eu quero ler com você o texto de Romanos 12, versículo 2, e aqui eu quero compartilhar algumas coisas com você. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha aqui para mim. Quando esse texto de Romanos diz para mim, não vos conformeis com o padrão deste mundo, mas transformai-vos a vossa mente, essa palavra no original ela significa metanoia. Uma mudança de mente, uma mudança de pensamento, uma mudança de comportamento. Então, para que haja arrependimento, você precisa mudar a sua mente. Você precisa mudar o seu comportamento. Você precisa mudar as suas atitudes de vida. E quando você muda isso, olha o que Romanos complementa dizendo, ele fala, olha, quando você muda o seu comportamento, quando você muda a tua mente, quando você muda as suas atitudes, você começa a desfrutar e a viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus, ela tem esses 3 quesitos. Ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Quando você muda a sua atitude, quando você entende que você não pode se conformar, ou seja, se amoldar, ser igual ao mundo, você começa a viver a vontade de Deus. A palavra mundo, ela significa humanidade caída, as pessoas que estão no pecado, as pessoas que ainda não conhecem a Jesus, as pessoas que rejeitaram a Jesus. Então ele está dizendo o seguinte, ei, quando você se arrepende, quando você muda a tua mente, quando você muda a sua postura, significa que você não vai ser igual àqueles que não creem, àqueles que rejeitaram, àqueles que não querem viver essa vida cristã. Mas quando você transforma as suas ações, você começa a viver aquilo que Deus realmente escreveu para a sua vida. Quando você muda a sua atitude, você começa a desfrutar para aquilo que Deus tem para você.
E aquilo que vem de Deus sempre será bom, sempre será agradável e sempre será perfeito. Preste atenção. Viver a vontade de Deus é você olhar para algo e identificar essas 3 qualidades, esses 3 pontos nessa questão. Porque vai ter coisa na sua vida que você vai olhar, você vai achar legal, mas não é agradável a Deus e não é perfeito. Vão existir algumas situações que vai ser agradável, mas não vai ser bom para você e não vai ser perfeito. É difícil você buscar a perfeição, porque a perfeição está em Deus. O primeiro passo para um arrependimento é você mudar a sua mente, é você viver essa metanoia. Agora, o arrependimento, preste atenção. Isso aqui é importante você entender. O arrependimento, ele não é você mudar de opinião. Preste atenção, não é você mudar de... Não é falar assim, cara, eu penso isso aqui. Agora eu mudei de opinião, não penso mais sobre. Isso não é arrependimento. Isso é você só mudar aquilo que você acredita ou não. O arrependimento não é você ter um sentimento de tristeza quando você peca ou quando você faz algo errado. Pô, pequei. Como eu estou triste. Nossa, fiz alguma coisa errada. Como eu estou triste. Arrependimento não é você se sentir triste quando você faz algo errado. Arrependimento não é você se sentir triste quando você compreende que você pecou. Não é isso. Agora, o arrependimento, preste atenção. O arrependimento é você ter a consciência de que você pecou. É você ter a consciência que existia um caminho que você estava trilhando com ele. Estava trilhando nele. O arrependimento é você olhar para aquilo e dizer, isso não faz mais parte de quem eu sou. E por isso, eu rejeito isso. E eu não vou mais viver isso. Eu vou mudar o meu caminho. Escuta, se arrepender é você mudar a rota da sua vida. Se por algum tempo você começou a caminhar por um caminho de pecado, se por algum motivo você começou a andar por um caminho errado, de vícios, de mentiras, é você entender que aquilo não faz parte de você. E ao invés de você continuar caminhando por ali, é você mudar a sua rota e caminhar para Jesus, caminhar para Deus, se aproximar da cruz. Olha aqui para mim. Faz sentido alguém que tem problema com bebida trabalhar num bar? Sim ou não? Não, porque se o cara tem problema com bebida, como que ele vai trabalhar num bar? Como ele vai se recuperar? O cara fala assim, poxa, tenho problema com bebida. Entendi. Nossa, tô triste. Não quero mais. E continua trabalhando lá. Esse cara vai se recuperar? Vai piorar. Por quê? Porque ele não entendeu que ele precisa de uma mudança de vida, uma mudança de ambiente, para que ele possa realmente vencer esse vício. É a mesma coisa na nossa vida cristã. A partir do momento que eu conheço a Cristo, eu me arrependo dos meus pecados, e eu entendo que existem ambientes, existem caminhos, que não fazem mais sentido para essa nova vida que eu tenho em Jesus. Eu não posso mais caminhar por ali, porque se eu andar naquele caminho eu vou pecar, eu vou errar, eu vou cair naquilo que me prendia. Não faz sentido. Se você está andando sozinho numa rua, olha aqui para mim, e você olhar para a rua, achar ela escura e falar assim, cara, é um caminho perigoso. Você vai aí passar por essa rua? Sim ou não? Existem algumas táticas que são usadas, que é tipo assim, você está andando numa rua,
Aí você está vendo alguém vindo lá da outra ponta da rua. O problema é que você não pode virar e correr. E aí você pensa assim, meu Deus, Pai, eis que é chegada a minha hora. Porque você olha a pessoa vindo na outra ponta, não sei se já aconteceu isso com você, comigo já. Você fala assim, nossa, Senhor, livrai-nos do mal, amém. Não me arrependo dos meus pecados. Vou ser roubado agora. Mas se você estiver com uma blusa de moletom, você vai colocar o seu capuz, e você vai falar assim, agora eu vou fingir que eu sou um nóia também. O seu coração vai ser, preciso pôr mais medo nele do que ele em mim. E do outro lado, a outra pessoa está assim, olhando para você. Meu Deus, eu vou ser roubado. Preciso tomar cuidado com essa pessoa. Ela pôs o capuz, meu Deus, estou apavorado. Escuta. O arrependimento não é você colocar um capuz e achar que se você passar pelo pecado, você não vai cair. Só porque você acha que está protegido. Não é você olhar para uma rua perigosa e achar é uma rua perigosa e passar nela achando que ninguém vai te roubar. Mas o arrependimento é você mudar de direção. É você mudar a sua rota. É você mudar o seu caminho. Se antes você caminhava em direção ao pecado, agora você vai caminhar em direção de Jesus. Se antes você vivia uma vida no vício, agora você entende que em Cristo você é livre e não está mais debaixo de escravidão, e então você vai caminhar para Jesus. Se antes você vivia uma vida se sentindo culpado por muitas situações que aconteceram com você, em Cristo você recebe perdão e você vai caminhar para Jesus. O arrependimento é o primeiro passo para que você viva realmente um avivamento e uma vida no Evangelho. É muito comum você ver muitas pregações trazendo para você conteúdos, e até no YouTube que você assiste, dizendo: não, nossa, Jesus é amor, vem para a igreja, faça o que você quiser, porque Jesus já te perdoou e Jesus te ama, viva da maneira que você quer, porque Jesus já te perdoou e já te ama. Isso não é evangelho, isso aqui é uma mentira. Porque evangelho implica em mudança de vida. Jesus vai te receber da maneira que você está, com o pecado que você carrega, da maneira que você se comporta, com toda a zica, tudo aquilo que você fez de errado lá fora, ou continua fazendo, mas quando você tem um encontro com Jesus, a sua vida muda, a sua vida é transformada, quem você era já não condiz com quem você é agora. Aquilo que você fazia já não faz mais parte das coisas que você vai fazer. Quem você achava que era já não é mais de acordo com a identidade que Deus colocou na sua vida, porque o encontro com Jesus transforma quem você é. Mas é necessário um arrependimento. Mateus capítulo 4, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 4. Se você está aí, dá um glória a Deus. Mateus capítulo 4. Olha o que descreve. No capítulo anterior, ou melhor, no mesmo capítulo, no início do capítulo, Jesus está no deserto em jejum e oração. E Jesus é tentado pelo diabo. Jesus resiste a tudo isso, porque ele é Jesus, obviamente. E quando ele sai do deserto, depois desse tempo de oração, que inclusive hoje, 10 horas da noite, nós teremos um tempo de oração aqui até às 11. Ele começa a fazer as suas primeiras ministrações. A primeira pregação de Jesus não foi sobre 4 passos para você se tornar rico. A primeira pregação de Jesus não foi como trabalhar o seu Instagram para você se tornar um influencer. A primeira pregação de Jesus não foi
qual tipo de vídeo fazer no YouTube para você ganhar inscritos? A primeira pregação de Jesus, versículo 17. E eu quero ler junto com você. Versículo 17, coloca para mim. Diz assim: daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. A primeira pregação de Jesus não foi dizer aquilo que você pode conquistar, mas a primeira pregação de Jesus foi dizer para você o seguinte: está vendo quem você é agora? Isso não faz parte de você. Se arrependa, porque daqui em diante você vai viver, você vai desfrutar do reino de Deus. O arrependimento, ele é o começo de uma caminhada numa vida cristã. Eu estou dizendo para você que se você vem e me fala assim: eu tenho um pecado de estimação. Parece que você está falando de um pet. Eu tenho um pet. Compro ração, levo para tosar. Você fala assim: eu tenho um pecado de estimação. Significa que você ainda não se arrependeu. Você precisa se alimentar da verdade. Qual é a verdade? A palavra de Deus. E a verdade diz que foi para a liberdade que Cristo te libertou. Ou seja, você não está mais debaixo de escravidão. Então não há espaço para pecado de estimação. O que acontece aqui é que você ainda não tomou a decisão de abandonar esse pecado. Sabe aquela pessoa que gosta de ser bajulada? Que gosta de ouvir só coisas boas sobre ela? Só elogios, elogios, elogios? Faz bem, não faz bem? Você se sente bem, não se sente bem? Esse pecado de estimação que você fala é a mesma coisa, você só está com ele porque ele te faz sentir bem. E depois que você peca, você se sente mal. Mas o arrependimento é você mudar a sua direção. É você mudar o seu pensamento. É você verdadeiramente se arrepender. Atos capítulo 3, versículo 19, abra a sua Bíblia. No capítulo 2, há o Pentecostes, o batismo do Espírito Santo. O Espírito Santo vem sobre aquelas pessoas, eles são tomados pelo poder de Deus e são batizados naquele momento. No capítulo 3, Pedro e João continuam as suas ministrações e as suas pregações. E a Bíblia diz que Pedro e João, eles passaram por um homem que era aleijado. Eles compartilharam o evangelho e aquele homem foi curado. E no versículo 19, ele diz assim, Atos 3,19 diz assim: arrependam-se e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Essa é a melhor cultura do cancelamento, é quando Deus cancela o seu pecado. Pedro está dizendo o seguinte: ei, preste atenção. Você vai se arrepender. Você vai entender que esse caminho não é para você. Que a sua identidade é ser filho de Deus. E quando você entender isso, volte-se para Deus. Ou seja, não se arrependa e fique perambulando igual um zumbi. Mas entenda que existe um Pai que te acolhe. Existe um Pai que cuida de você. Existe um Pai que quer ter um relacionamento com você. Porque se você não se arrepende, vai para Deus, vai existir um espaço na sua vida que pode ser ocupado por qualquer coisa. E se Deus, preste atenção, olha aqui para mim. Se Deus não ocupa nenhum espaço na sua vida, quem ocupa esse espaço? Ou o que ocupa esse espaço? Se arrependa,
Volte-se para Deus, porque em Deus você tem perdão, você é liberto, você é curado, você é transformado, você é remido, lavado pelo sangue de Jesus, e os seus pecados, o seu passado é cancelado. Escuta, o meu filho tem 8 meses. Você acha que ele tem passado assim? Você acha que ele tem uma história de vida já? A história dele se baseia em leite e dormir. Cara, porque para a vida dele só tem futuro. Quando você se arrepende e se volta para Deus, a partir desse momento, para todos os anos anteriores, para tudo aquilo que você fez no passado, a Bíblia diz que Deus cancela, anula os seus pecados. É como se Ele passasse uma borracha na sua vida e te dissesse: olha, o que aconteceu lá atrás já não existe, já não domina mais você, e a partir de hoje é uma nova vida que você vai seguir, é uma nova vida que você vai caminhar. Você quer sair debaixo do domínio do pecado? Você quer ser alguém livre? Você quer ser alguém que está debaixo do cuidado de Deus? Se arrependa, volte-se a Ele e permita que Ele possa trabalhar na sua vida, que Ele possa agir no seu coração e na sua mente. É necessário ter um arrependimento. E muitas vezes a gente confunde o arrependimento com remorso. Porque enquanto o arrependimento é você olhar para algo e mudar o seu caminho e querer distância daquilo, o remorso é só um sentimento de culpa que você vai ter. É só um choro que você vai ter. E depois você vai fazer a mesma coisa. O remorso é você vacilar, se sentir culpado, mas no outro dia fazer a mesma coisa. O remorso não te traz uma sensação de ser perdoado, mas ele te traz uma sensação de culpa. O remorso, ele não te traz um sentimento de liberdade, mas ele te traz um sentimento de escravidão. O remorso, ele não te liberta daquilo que você deveria ser livre, mas ele te mantém ali cativo, preso àquela situação. É por isso que você hoje precisa decidir se arrepender. E eu quero ler esse último texto com você. E eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 João capítulo 1. 1 João capítulo 1. João, capítulo 1, versículo 5. Versículo 5 diz assim: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Próximo. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, preste atenção, se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus é luz, e nele não há trevas.
Deus é a verdade e nele não há mentira. E se você, olha o que João diz, se você diz que está em Deus, mas mesmo assim continua andando nas trevas, se você diz que você crê em Jesus, que você se arrependeu, que você realmente quer viver o Evangelho, mas mesmo assim você continua vivendo naquele pecado, naquela velha vida, significa que você está mentindo e você não mudou verdadeiramente o seu coração e a sua mente. Agora, escuta. Quando você entende que Deus é luz, que nele você tem refúgio, que você se arrepende dos seus pecados, a Bíblia diz que Ele te pega, Ele te perdoa e Ele te purifica. Eu não sei o quão sujo você pode estar se sentindo. Eu não sei o quanto culpado você pode se sentir agora. Ou se por algum motivo você acha que está preso a algum pecado ou alguma situação. Mas eu quero dizer para você que Deus, Ele te perdoa. Que Deus, Ele te purifica. Ele te limpa. Ele te liberta. Ele te cura. E Ele te transforma. Fique em pé, eu quero orar com você. O louvor pode subir aqui. E eu quero que você preste atenção e olhe para cá. O arrependimento e a confissão dos seus pecados para Deus é o caminho que vai te levar para a salvação. Preste atenção. Preste atenção. Coloque a mão no seu coração. Feche os teus olhos. Eu quero orar com você e eu quero te direcionar a orar também. Preste atenção, preste atenção. Coloque a mão no seu coração, feche os teus olhos. Eu quero orar com você. Nesse momento eu quero que você respeite esse momento e se contenha. Pai, em nome de Jesus, quero orar por cada um que está aqui hoje, Deus. Porque nós cremos e confiamos na Tua Palavra. A Tua Palavra que é a verdade. A Tua Palavra que é viva. A Tua Palavra que nos lava, nos purifica. A Tua Palavra que nos santifica. Meu Deus, nós cremos na Tua obra na cruz. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor é luz. E nós não queremos viver mais nas trevas. Que essa noite, a palavra de Romanos 12, possa vir sobre a vida de cada um aqui. Transformando a mente. Transformando o coração. Trazendo o verdadeiro arrependimento. Meu Deus, se existem alguns aqui que estão se conformando com o mundo, se conformando com o pecado, se conformando com uma vida errada, eu declaro, meu Deus, em nome de Jesus, que possa ter uma luz agora, uma luz na mente, uma luz no coração, mostrando para eles, ó Deus, que a treva não é o lugar que eles precisam estar, não é o lugar de origem deles, não é o lugar que eles devem habitar. Eu oro, meu Deus, e declaro em nome de Jesus sobre eles, que o Teu Espírito Santo vem purificar, que o Teu sangue da cruz purifica cada um aqui, Senhor. Eu declaro, Deus, em nome de Jesus, que hoje eles estão sendo libertos e livres e levados a um verdadeiro arrependimento. Eu creio numa geração que vai viver o avivamento. Eu creio numa geração que vai entender que o Evangelho começa a partir do momento que nós nos arrependemos. E eu quero declarar, meu Deus, que toda resistência espiritual, toda mentira de Satanás, seja quebrada e anulada agora.
em nome de Jesus. A minha oração aqui hoje, ela tem poder, mas o confessar pecados e se arrepender não vem de mim, mas parte de você. A salvação é algo individual. Eu posso trazer uma palavra sobre salvação, mas se você não crer, se você não se arrepender, se você não confessar, você não tem acesso a ela. E enquanto eles ministram este louvor, eu quero que você e Deus, nesse momento, não é o seu colega do lado, não sou eu, mas é você e Deus. Eu quero que você ore a Deus. E se hoje você precisa confessar os seus pecados ao Senhor e se arrepender, aí no seu lugar, eu quero que você ore, confesse, se arrependa e se entregue ao Senhor nesse momento. Enquanto eles ministram esse louvor, eu quero que você verdadeiramente, se você quiser também, faça essa oração crendo nessa palavra, em nome de Jesus. Ainda com seus olhos fechados, se você decidir e desejar de forma voluntária e acreditando, repita essa oração comigo essa noite. Senhor Jesus, essa noite eu entrego a minha vida. Eu me arrependo dos meus pecados, do meu passado. E eu creio que a tua palavra me purifica, me santifica e me salva. Essa noite eu te recebo como meu único Senhor e Salvador. E a partir de hoje eu quero viver uma nova vida em Cristo Jesus. Eu hoje me aproximo do trono da graça. E eu creio que em Deus a luz, a vida, a salvação. Eu hoje decido mudar a minha mente, o meu coração e a minha rota. Eu quero viver debaixo da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Se você essa noite nunca fez essa oração, confessando Jesus como seu Senhor e Salvador, entregando a sua vida a Ele, e hoje você decide realmente
entregar a sua vida a Jesus, sai do seu lugar e vem aqui à frente, porque eu quero orar por você.